Paz, Senhor, irmãos, uma ótima noite a todos. É um grande prazer poder estar aqui com vocês. Hoje, dia 31 de dezembro de 2023, estamos encerrando o ano, com a graça de Deus. Até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos abençoou. E hoje nós trazemos a proposta da última reflexão dessa série de sermões, onde trabalhamos todo o mês de dezembro sobre a temática "O Menino vos nasceu", falando do nascimento de Jesus e os seus desdobramentos, que aconteceu no momento da sua existência e que ainda nos ensina e nos orienta ao longo de toda a vida. Então, eu queria pedir para que você pensasse comigo sobre essa proposta da temática desta noite. O nascimento de Jesus, ele evidencia que precisa haver um crescimento. Será que dentro dessa temática você tem olhado para a sua vida, tem olhado para a sua vida cristã, tem olhado para a sua vida com Deus, para o seu dia a dia, e tem percebido um crescimento ao longo dos anos? Nós vamos pensar um pouquinho na proposta do quanto é desafiador para nós o crescimento. Você já parou para perceber, já parou para notar que o crescimento, ele gera em nós desgaste, cansaço, dores, dificuldades? Crescer nunca foi fácil. Crescer nunca foi uma situação simples. Crescer nunca foi algo simples para nós como seres humanos. Para tudo o que envolve o desenvolvimento em todas as áreas da vida, nós vamos perceber que o desenvolvimento gera em nós dificuldades. O crescer, no modo geral, gera em todos nós dificuldades. E aí, pensando nessa temática, pensando nesse desafio desta noite, na nossa reflexão, na nossa meditação da Palavra de Deus, eu queria trazer uma frase do C.S. Lewis, para que a gente pudesse pensar um pouquinho sobre isso. Olha o que o C.S. Lewis diz para nós: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não existe crescimento. Será que nós estamos dispostos a provocar mudanças nas nossas vidas, mudanças nas nossas atitudes, mudança na nossa fé, mudança na nossa prática cristã, para que realmente exista em nós o crescimento que nós necessitamos e que nós buscamos? O pensador, essa frase, ela faz a gente pensar que mudanças, ela vai gerar esse crescimento nas nossas vidas. E o Senhor Jesus Cristo, ele vai trazer para a gente a reflexão de que nós precisamos promover um crescimento em nós. O nascimento de Jesus, ao longo da história, ele vai mostrar para nós que ele está envolvido com um crescimento, está envolvido com um desenvolvimento da nossa vida e da nossa fé. Por isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, lá no versículo 52. O Evangelho de Lucas, ele vai trazer para a gente a narrativa, do momento da vida de Jesus. E esse texto de Lucas, capítulo 2, versículo 52, ele fecha um ciclo da história de Jesus. Então nós estamos acompanhando desde o anúncio do seu nascimento, e agora nós chegamos aqui nesse capítulo 2, do versículo 52 de Lucas, e a gente fecha essa fase da vida de Jesus. A partir do capítulo 3, a gente começa a fase adulta da vida de Jesus. Mas antes de falar da fase adulta, isso vai ficar para uma nova série de sermões, mas nós fechamos aqui a história da infância, do nascimento, crescimento de Jesus com esse versículo. Olha o que o texto diz para nós: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça com Deus e os homens. Olha o que o texto está trazendo para a gente pensar, para a gente refletir aqui nesta oportunidade, nesta noite. E o texto vai dizer que Jesus, ele crescia em sabedoria, crescia em estatura, crescia em graça para com Deus e para com os homens.
É com esta proposta de crescimento, que nós vamos pensar aqui juntos nesses 3 aspectos da vida de Jesus, do crescimento da vida de Jesus, e trazer lições importantes para nós, para que a gente possa projetar, irmãos, um 2024 repleto de objetivos, repleto de sonhos, repleto de propósitos, mas acima de tudo, um 2024 repleto de crescimento para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós conseguimos ver com muita clareza esse crescimento sendo desenvolvido ao longo da vida de Jesus. O texto de Lucas capítulo 2, se você pegar ali do versículo 39 até o versículo 52, que é o contexto que nós estamos trabalhando aqui nesta noite, você vai perceber que Jesus ele está longe dos seus pais foram até Jerusalém, e ali Jesus ele se perde da caravana, dos pais. Os pais, depois de passarem ali aquele momento ali em Jerusalém, de viverem todo aquele contexto de adoração, festa da Páscoa, tudo que envolvia a ida deles até Jerusalém, eles estão retornando para casa. Eles estão numa caravana, andando a pé, conversando, e de repente eles percebem que Jesus não está entre eles. Aonde está Jesus? O menino Jesus, aonde ele está? E aí os pais de Jesus, eles voltam, para procurar Jesus, e eles encontram Jesus no templo, ensinando os doutores da lei, ensinando os sábios da sua época. E é esse contexto que nós vamos olhar para a vida de Jesus, e vamos buscar extrair nesta noite, neste momento de reflexão, 3 importantes lições que o texto traz para nós. Como crescer em sabedoria. Talvez esse seja o nosso primeiro desafio para a gente. A sabedoria é a arte de viver a vida na perspectiva da palavra de Deus. Então, quando a gente olha para a sabedoria, nós vamos ter um princípio para a sabedoria. Sabedoria, ela é uma arte em que nós vamos desfrutar nossa vida olhando para a palavra de Deus. Sabe, não significa simplesmente ter conhecimento intelectual. A sabedoria divina, ou a sabedoria cristã, ou a sabedoria em que Jesus crescia, não era meramente conhecimento intelectual, não era meramente conhecimento das coisas da vida, das coisas do dia a dia, das coisas que nós buscamos conhecimento intelectual nas faculdades, nas pós-graduações, ou adquirimos o autoconhecimento com as experiências da vida. Sabedoria, aos olhos de Deus, ela vai muito além disso. Ela vai muito além dessa proposta. A sabedoria, ela vai abordar a nossa vida, o nosso relacionamento, a nossa maneira que nós vivemos a nossa vida ao lado de Deus. E quando eu olho para Jesus, nesse texto aqui de Lucas, você vai perceber que Jesus ele é uma pessoa sábia, mesmo sendo ainda uma criança, mesmo sendo ainda um menino, ele ainda já é uma pessoa repleta de sabedoria, por causa do seu relacionamento com Deus, por causa da sua vida com Deus, por causa da sua maneira de viver a sua vida. Há pessoas que possuem muito conhecimento, mas vivem, repleto de uma vida cheia de tolices. Será que a sabedoria humana, será que a sabedoria da vida, ela tem proporcionado para essas pessoas condições para que elas vivam uma vida segundo a vontade de Deus? Será que Deus, se Jesus realmente tem crescido no coração dessas pessoas? Tiago capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18, traz uma reflexão para nós a respeito desse princípio da sabedoria. A sabedoria é viver no centro da vontade de Deus e tomar as decisões corretas para nossas vidas. Será que você, ao longo deste ano de 2023, cresceu em sabedoria? Será que quando você olha para a vida de Jesus, o menino Jesus, será que quando você olha para a história de Jesus, será que você consegue perceber o quanto ele cresceu em sabedoria para a glória do Senhor Jesus? O texto, é claro, diz que ele está no templo ensinando os doutores da lei, e eles ficam admirados pela sabedoria que existem nele.
E olha que a sabedoria de Jesus não está baseada na filosofia da época, ou não está baseada nos conceitos técnicos, científicos da época que ele vivia. Jesus está ensinando e falando para aqueles homens a respeito de um Deus vivo, santo e poderoso. O desafio para nós, olhando para a vida de Jesus, é crescer em sabedoria. O desafio para nós, irmãos, é procurar deixar de ter atitudes tolas, atitudes equivocadas, atitudes, sabe, de pessoas que não são sábias, e passar a ter uma vida voltada em sabedoria na presença de Deus. Precisamos crescer em sabedoria, precisamos conhecer mais de Deus, precisamos ler mais a Bíblia, ter contato com a palavra de Deus, sabe, conhecer a respeito das sagradas letras, que nos tornam sábios para a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Precisamos mergulhar neste conhecimento, ter tempo para desfrutar mais deste conhecimento que é oferecido a nós através da Bíblia Sagrada, através das Sagradas Escrituras, porque o próprio Jesus, ele vai dizer para nós que as Escrituras são elas que testificam a respeito dele, que falam a respeito dele, e que nos mostram o quanto é importante crescermos em sabedoria para a glória de Deus. É claro que você precisa estudar, sem sombra de dúvidas. Vamos para a escola, para as faculdades, para o mestrado, doutorado e assim por diante. Vamos agregar em nós conhecimentos dos mais diversos possíveis sobre a face da terra, mas que na minha vida e na sua vida não falte a sabedoria que vem dos céus, a sabedoria em que Jesus crescia todos os dias, a sabedoria que faz com que a gente viva a nossa vida repleta da vontade de Deus para nós. A sabedoria que nos faz discernir entre o certo e o errado. A sabedoria que nos faz tomar as melhores decisões ao longo da vida. Não baseada na nossa vontade, não baseado naquilo que nós cremos ou naquilo que nós confiamos, mas a sabedoria que nos faz ser guiados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Jesus crescia em sabedoria, e nós precisamos crescer em sabedoria para a glória do nosso Deus. Um outro aspecto do texto, de Lucas capítulo 2, versículo 52, é que Jesus crescia também em estatura. Estatura é o crescimento natural e involuntário na vida das pessoas. Realmente é crescer em tamanho. Alguns, infelizmente, não alcançaram essa graça, né, irmãos? Outros têm muito dessa graça. São pessoas muito altas em estatura. Mas o que queria chamar a atenção para nós é fazer esse paralelo, né? Fazer essa reflexão entre o crescimento da altura física, o crescimento natural. E presta atenção, esse crescimento, ele atinge todo ser vivo. Todo ser vivo cresce. Todo ser vivo cresce. Você vai olhar para uma planta, ela cresce. Você vai olhar para um animal, ele cresce. Você vai olhar para o ser humano, ele cresce. Alguns crescem muito, outros crescem pouco, mas todos crescem. Realmente é algo natural e involuntário na vida de todo ser vivo. Todo ser vivo. Todo ser vivo, ele cresce naturalmente. Naturalmente. E é tão interessante que o crescimento, para aquele que convive com a pessoa, para aquele que está ao lado da pessoa todos os dias, quer seja do ser humano, de um animal, ou até mesmo de uma planta, talvez a gente não perceba o quanto a pessoa cresce, o quanto a pessoa evolui nesse sentido do crescimento físico, na estatura. Às vezes a pessoa que não tem um convívio tão grande com ela, quando se aproxima dela, fala assim, nossa, como você cresceu. E nós, talvez estamos perto, nós não temos essa percepção. Por quê? Porque o crescimento, a estatura, o crescimento de estatura é algo involuntário, é algo que acontece na vida de todo ser vivo. E o texto bíblico, ele vai dizer que Jesus também crescia em estatura, em tamanho.
Ele não ficou para sempre um bebezinho. Ele foi se desenvolvendo, ele foi adquirindo, experiências ao longo da vida. E aí o texto de Efésios capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16, se vocês me permitam fazer esse paralelo entre esse texto e essa proposta do crescimento em estatura, ele vai dizer assim para a gente: até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Olha o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui aos Efésios. Ele está fazendo um paralelo com o crescimento espiritual, com o nível de crescimento que nós atingimos ao longo da nossa vida, com esse crescimento natural e involuntário da estatura do ser humano. Precisamos crescer, irmãos. Precisamos crescer. Precisamos, irmãos, adquirir esse crescimento, visível para as pessoas da nossa vida, da nossa postura de servos, de servas do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele crescia em estatura. Jesus já não era mais o bebezinho que foi lá nascido, que teve o seu nascimento de maneira milagrosa. Jesus já não era mais aquele bebezinho que estava na manjedoura, sendo adorado, pelos magos, pelos reis magos. Jesus já não era mais aquela criança totalmente inofensiva, totalmente dependente dos seus pais para comer, para se mover. Não, Jesus cresceu. É prova de que os pais de Jesus estavam indo embora junto com a caravana e Jesus estava no templo. Ele já não estava mais totalmente dependente fisicamente dos seus pais. Jesus cresceu em estatura. Nós precisamos crescer, irmãos. Precisamos crescer. O texto de Efésios diz que nós precisamos alcançar a medida da estatura completa de Cristo Jesus para nossas vidas. O texto de Efésios vai trazer para a gente uma reflexão de que nós não podemos continuar como meninos inconsequentes, sem saber o que fazer, sem saber como agir, sem saber como lidar, mas nós precisamos alcançar a estatura de varões perfeitos, que não são mais levados por ventos de doutrina, que não são mais conduzidos para lá e para cá, como quem não sabe o que querem, como quem não sabe o que fazer, mas agora podem tomar decisões porque são adultos. O desafio para mim e para você, olhando para a vida de Jesus, é crescer em estatura. É atingirmos a estatura de homens, de mulheres, de adultos. De não termos mais atitudes de criança, não. De não esperarmos que tudo chegue à nossa mão, esperarmos que o alimento venha à nossa boca, esperarmos que nós somos supridos das necessidades básicas da nossa vida. Não, é a hora de crescermos, irmãos. É a hora de atingirmos a estatura de homens e de mulheres. É a hora de estarmos diferentes das crianças. Precisamos crescer, precisamos ter a maturidade, precisamos ter a estatura de homens e de mulheres, para que nós não sejamos enganados, para que nós não possamos agir com infantilidade, mas que possamos tomar decisões assertivas e ousadas debaixo da graça do Senhor Jesus. As pessoas precisam olhar para mim, as pessoas precisam olhar para você e dizer assim: nossa, como que o pastor Jean cresceu. Não em estatura, porque eu acredito que eu não cresço mais, Agora a tendência é só diminuir, irmãos? Mas as pessoas têm que olhar para nós e espiritualmente enxergar em nós homens e mulheres maduros para a glória do Senhor Jesus. Independente se você é um jovem, independente se você é uma criança, independente se você é uma pessoa madura, um idoso, precisamos buscar crescimento na nossa estatura, deixarmos que as coisas naturais nos conduzam para uma vida
que não mais dependente dos outros, mas uma vida que possa representar Cristo Jesus através das nossas ações, através das nossas atitudes e através da nossa maneira de viver. Olha que interessante, irmãos. O texto também faz uma menção que Jesus crescia em graça. O texto vai dizer que Jesus crescia em graça, diante de Deus e diante dos homens. Graça. Nós usamos o mês de novembro, todos os domingos, para falar de graça. Para falar, o quanto nós não merecíamos algo e como nós somos agraciados com Ele, com esse presente de Deus. Crescer em graça não está atrelado à arte de viver a vida na perspectiva de agregar conhecimento simplesmente para nós. Não está atrelado ao tempo como uma ação natural do conhecimento físico, do crescimento físico. Olha que interessante, O primeiro aspecto é o crescimento, que Jesus mostra para a gente intelectual. E aí, quanto mais velho nós vamos nos tornando, mais sábio nós vamos sendo. Não é assim que o salmista diz? Ensina a contar os nossos dias, até que nós alcancemos um coração sábio. Graça não é isso. Graça também não é um crescimento, natural. Um crescimento natural. Um crescimento que nem um crescimento físico. Que nós vamos crescendo naturalmente. Não. Graça é um processo de uma jornada de conhecer melhor a Deus, a sua vontade e viver no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. Isso é graça. Graça é relacionamento. Crescer em graça é ter um relacionamento com Deus. Não apenas de ouvir falar, mas de andar com Ele. Não apenas de agregar conhecimento teológico a respeito dos mistérios, das grandezas e das maravilhas de Deus. Mas além do conhecimento teológico, ter uma vida de intimidade com o próprio Deus. Crescer em graça é poder dizer, como Jesus disse lá na sua crucificação, quando ele está ali vivendo aquele momento da crucificação, ele diz assim: Pai, por que me abandonaste? É ter esse relacionamento íntimo para expor os seus sentimentos, aquilo que está dentro de você, numa conversa franca, sincera e aberta com o Deus Criador de todas as coisas. É ter a sensação de estar sozinho, mas a convicção de que a vontade de Deus seja feita acima de tudo nas nossas vidas. A proposta para 2024 é que você e eu cresçamos em graça. Que eu e você possamos ter um relacionamento mais íntimo e mais profundo com Deus ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia a dia. É que nós possamos estreitar aquilo que nós temos nas nossas vidas como conhecimento, aquilo que nós temos na nossa vida como vivência de igreja, para que nós possamos fazer com que tudo isso contribua para que haja um relacionamento entre nós e o nosso Deus, entre nós e o nosso Senhor, entre nós e o Criador de todas as coisas, o Criador da nossa vida. Por isso, irmãos, a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela vai fazer a gente refletir um pouquinho, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, o texto bíblico diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A proposta de crescer em graça é fazer Deus ser glorificado através das nossas vidas. É fazer Deus ser glorificado através das nossas atitudes, das nossas ações, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de ser e da nossa maneira de se comportar. Por isso, o nascimento de Jesus, ele vai evidenciar
que precisa haver um crescimento nas nossas vidas. Não dá para nascer e permanecer estático. Não dá para nascer e permanecer da mesma forma em que você foi gerado. Não dá para descer as águas do batismo e nascer uma nova pessoa e permanecer igual para a vida toda. O nascimento de Jesus, ele traz essa percepção para nós. O nascimento de Jesus, ele traz esta visão para todos nós. Quer sejamos cristãos de longa data, quer sejamos pessoas que aceitaram Jesus há pouco tempo, ou ainda, se você que nos assiste, nos acompanha aqui nesse culto, que ainda não tomou a sua decisão e vai tomar a sua decisão de servir a Cristo, de devotar a sua vida a Ele a partir de então, você precisa estar ciente, nós precisamos estar ciente que o nascimento de Jesus mostra para mim e para você que há uma necessidade de crescimento. Uma necessidade de crescimento, mas um crescimento em conjunto, um crescimento em sabedoria, um crescimento em estatura e principalmente um crescimento em graça, na graça de Cristo Jesus em nossas vidas. Para que a sabedoria nos ajude a tomar as melhores decisões ao longo da vida. Para que a sabedoria nos agregue conhecimento, para que a gente não seja mais tratado apenas como meras pessoas. Para que a estatura nos leve a não depender dos outros para as ações, para as tomadas de decisões e para as necessidades básicas das nossas vidas. Para que a estatura nos proporcione autonomia, para fazermos, irmos e vivemos aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas. E principalmente, para que haja graça em nós. Para que haja um relacionamento entre nós e o nosso Deus. E esse relacionamento nos proporcione qualificações para que a gente pregue o Evangelho, para que a gente viva o Evangelho e aguarde a volta do Senhor Jesus Cristo. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu. É Jesus Cristo. E eu espero que o nascimento dele, para nós que já servimos a Deus, nos motive a viver de maneira igual a que ele viveu. Eu espero que o nascimento de Jesus, para você, que talvez ainda não tem ele como Senhor e Salvador da tua vida, que ainda não se tomou a sua decisão de andar com Deus, de viver com Deus, proporcione para você uma mudança, uma transformação e uma renovação na sua vida para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos adorar a Deus com uma canção. E logo após essa canção, eu volto para nós orarmos juntos e pedirmos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o lugar que nós queremos estar, aos pés do nosso Salvador. Corre franca,
a cruz deseja aqui sempre recordar-me dela sombra Salvador, queiras abrigar-me. Obrigado, Senhor. Santo é o teu nome, Pai. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio. Depois desse momento de adoração, depois dessa canção, eu queria convidar você para orar comigo. Queria convidar você para fechar os teus olhos, para nós falarmos com Deus, para nós pedirmos para que o Senhor Jesus Cristo realmente Ele possa nascer em nós, para que Jesus Cristo realmente promova mudanças ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, ao longo do nosso dia a dia. Assusta? Assusta. É desafiador? Com certeza é desafiador. Mas nós não estaremos sozinhos. O Espírito Santo de Deus estará conosco, nos capacitando para um crescimento em sabedoria, nos ajudando nesse processo do crescimento em estatura e permitindo que haja em nós um relacionamento com Deus através da sua graça. Você pode orar comigo? Você pode falar com Deus neste momento, juntamente comigo? Vamos orar? Poderoso Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós te louvamos, ó Pai eterno, porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias da nossa vida. O Senhor tem permitido, Pai eterno, que nós possamos desfrutar deste privilégio que é conhecer o Senhor e ver o Senhor nascendo nas nossas vidas todos os dias, todos os momentos, Pai. Após alguns momentos, famílias se reunirão, logo mais, Pai eterno, um novo ano se iniciará e nós vamos começar tudo de novo. As datas se replicarão novamente, a rotina das crianças na escola, o trabalho, as datas ao longo do nosso calendário, tudo vai se repetir ao longo deste ano de 2024. Mas para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que confiam em Cristo, para aqueles que vivem uma vida de relacionamento contigo, o Senhor há de proporcionar coisas novas, poderosas e gloriosas nas nossas vidas. Por isso, Pai, eu oro neste momento,
para que o Senhor abençoe a cada um dos meus irmãos, a cada um dos meus amigos, para que eles possam viver um processo de crescimento a partir deste momento. Que nós possamos crescer, Pai, crescemos em sabedoria, crescemos, Espírito Santo, em estatura, crescemos na graça, possamos desenvolver uma vida de crescimento, para que as pessoas olhem para nós e fiquem, meu Pai, abismadas do tanto que nós crescemos para a glória do Senhor. Eu sei, Pai, que esse crescimento não está alinhado e atrelado a questões simplesmente físicas, mas eu falo de coisas espirituais neste momento. Eu oro, Pai eterno, por mudanças espirituais. Eu oro, Espírito Santo, por transformação de vidas. Eu oro, Pai eterno, para que as pessoas, ao olharem para nós, não vejam simplesmente as nossas vidas, mas que elas enxerguem Cristo Jesus através de cada um de nós, para a glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe, Pai eterno, os Teus filhos. Que o Senhor abençoe, Pai eterno, cada um dos Teus filhos, aonde quer que eles estejam, aonde esta palavra chegar, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada uma dessas famílias, desses lares, segundo a promessa gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Concede a eles, meu Pai, crescimento, concede a eles desenvolvimento, e que Jesus Cristo seja o centro e o motivador deste crescimento nas nossas vidas, para a honra, para a glória e para o louvor do Teu nome. Obrigado, meu Pai, por este momento é que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, nós estamos chegando ao final desse culto. É o último culto de 2023. É o último domingo, de 2023. Segunda-feira já é um novo ano. 2024 está às portas. E o meu desejo é que Deus abençoe rica e poderosamente a sua vida. Meu desejo é que esse ano de 2023 possa ter produzido na sua vida, na sua história, experiências maravilhosas com o Senhor Jesus. Eu sou muito grato a Deus, por poder servir a Ele junto a esta amada igreja, a IAP da região norte, aqui em Marília. Agradeço a Deus por esse privilégio, agradeço a Deus por ter convivido com vocês por mais um ano, agradeço a Deus por cada experiência, cada batalha de oração que travamos juntos, cada momento de alegria que nós desfrutamos, cada instante de alinhamento, de propósito, de pensamento, de missão que nós fizemos ao longo desse ano. Agradeço a Deus pelas vitórias que nós alcançamos ao longo desse ano. Agradeço a Deus também pelas grandes perdas que tivemos também ao longo desse ano, porque nós sabemos que tudo glorifica, exalta e engrandece o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo de todo o coração a todos vocês, que vocês possam ter um ano de 2024 repleto das bênçãos poderosas do Senhor Jesus Cristo. Desejo de todo o coração que caminhemos juntos ao longo deste ano e que a gente possa estar cada vez mais e mais no centro da vontade do Senhor, o nosso Deus. Agradeço ao pastor Osiel, como co-pastor desta igreja, pelo trabalho que fizemos juntos ao ano desse ano. Agradeço a cada líder ministerial aqui desta igreja local, ao nosso corpo de presbíteros, diáconos, diaconisas, a cada um de vocês, nossos irmãos e irmãs, que oraram, intercederam, que tiveram conosco ao longo deste ano. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, as suas famílias, os seus lares, e que vocês recebam as bênçãos do Senhor por esse próximo ano que chega, e que ele seja poderoso e cheio de realizações, e que nós estejamos sempre no centro da vontade do Senhor Jesus nas nossas vidas. Eu queria orar agora em gratidão pelas bênçãos financeiras que Deus nos deu também ao longo desse ano. É um momento de ofertarmos, é um momento de devolvermos nossos dízimos, hoje de forma restrita, de forma virtual, através do QR Code aqui da nossa conta, você pode devolver seu dízimo, pode fazer a sua oferta de gratidão a Deus. Talvez você tenha muitas bênçãos para contar, e você
queira usar esse momento de oferta para agradecer a Deus também por todas as bênçãos que você alcançou ao longo do ano de 2023. Então você pode fazer através aqui do QR Code, através da conta aqui da igreja, e eu quero orar, agradecer a Deus e pedir as bênçãos do Senhor para nossas vidas nesse sentido. Vamos orar? Pai de amor e graça, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todas as bênçãos de ordem material, de ordem financeira que o Senhor nos deu ao longo deste ano. Pai, o Senhor cuidou de nós. O Senhor proveu o sustento para nossas casas. O Senhor proveu o sustento para as nossas famílias, meu Deus. O Senhor não deixou faltar o pão sobre a nossa mesa, meu Pai. O Senhor nos deu trabalho. O Senhor abençoou as empresas em que nós trabalhamos. O Senhor abençoa as empresas em que nossos irmãos são gestores delas. O Senhor abençoou, meu Pai, os nossos negócios. O Senhor nos deu um ano, meu Pai, de bênçãos, de cuidado, de prosperidade. O Senhor permitiu que nós chegássemos aqui no dia 31 de dezembro e pudéssemos dizer muito obrigado, Senhor, por todas as Tuas bênçãos, por todo o Teu cuidado, por todas as Tuas dádivas nas nossas vidas, Pai. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor abençoe cada ofertante desta casa, que o Senhor abençoe cada dizimista, meu Pai, desta igreja, que eles façam, meu Deus, a devolução dos seus dízimos, a devolução das suas ofertas, com gratidão, com alegria, com vontade de ser fiel a Ti, meu Pai, em tudo o que o Senhor tem feito na vida e na história dos Teus filhos. Que o Senhor venha multiplicar a bênção sobre cada um deles. Eu não oro por uma prosperidade enganosa, eu não oro por uma prosperidade antibíblica, não, Senhor. Eu oro para que as promessas bíblicas sejam cumpridas e derramadas na vida de cada ofertante, de cada dizimista desta casa. E se assim eles desejarem, meu Pai, fazer uma oferta especial hoje, por gratidão, por todas as bênçãos ao longo do ano de 2023, que o Senhor também os abençoe com as promessas bíblicas sobre as suas vidas e sobre os seus lares, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, e que o Senhor nos sustente cada vez mais e mais, segundo a Tua bênção e as Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus proporcione para você um ótimo 2024, cheio das bênçãos, das promessas e das ações de Cristo. E lembre-se, o Senhor nos chama para uma missão, e que eu e você possamos viver esta missão debaixo da vontade de Deus. Feche os teus olhos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e imenso amor de Deus, e a comunhão poderosa do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.